Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, companheiros da SEAC, Sociedade Espírita Amor e Caridade. A nossa gratidão pelo convite, pela oportunidade que temos, de estar aqui hoje reunidos com vocês virtualmente, oportunidade de trabalho. Então, a nossa gratidão à casa, aos amigos Josefa e Éder, que nos ofertaram, essa valiosa oportunidade. Nós vamos iniciar, então, com uma prece, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos pedir aos mentores da casa, SEAC, aos mentores do Grupo Espírita Nosso Lar, o Centro Espírita Nosso Lar, localizado em Inoã, Maricá, que é a casa onde milito. Vamos pedir aos nossos mentores em particular que nos intuam, que nos assistam, que nós possamos desempenhar a nossa tarefa com êxito e com gratidão. Que assim seja. A nossa leitura inicial é do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. E o item é o 49, Saber e Fazer. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus, está em João, tá, gente? É do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Então, Jesus já nos advertindo, dizendo que se nós somos conhecedores dessas coisas, as coisas de Deus, as coisas divinas, seremos bem-aventurados, ou seja, teremos a boa aventura se nós as fizermos, se nós as fizermos, Jesus disse, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, gente, não basta saber, não basta conhecer, é preciso colocar em prática, e é isso que essa página vem nos mostrar. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Gente, quase todos sabem por quê? Todas as religiões, sejam elas quais forem, elas sempre ensinam alguma coisa, Ensinam alguma coisa. E aqui Emmanuel ainda diz,
todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Então, ensinam. No nosso caso em especial, nas casas espíritas, todas as casas espíritas, a SEAC tem muitos estudos, palestras, e todas as casas estudam o Evangelho de Jesus, estudam o Livro dos Espíritos, isso é uma prática comum. E todas as outras obras de Kardec, as outras obras também subsidiárias, André Luiz e outros mais. Então, saber realmente nós sabemos, né? Uns sabem mais, outros sabem menos, mas alguma coisa sempre sabem. Porém, tá? Colocar em prática é que é a dúvida. Todas possuem crentes e propagandistas. Vamos nos focar na nossa casa espírita, né? Que é onde a gente milita. Sempre tem aqueles crentes, né? Aqueles que realmente se mostram sabedores, dizem que fazem, os propagandistas, aqueles que fazem aquela propaganda toda, mas isso a gente tem muito, né? Agora, os apóstolos de cada uma, né, de cada casa espírita aqui em especial que a gente está colocando, escasseiam cada vez mais. Então, gente, é cada vez mais escasso, é mais raro a gente ver aqueles que realmente querem colocar a mão na charrua e seguir os ensinamentos do Mestre. Não apenas saber, mas colocar em prática no dia a dia. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem, é o que mais tem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Raras são essas criaturas, né, gente? Que com esforço, com abnegação, muitas vezes incompreendidos, mas que estão lá fazendo, colocando a mão na massa e seguindo em frente. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. Foi a vinda do nosso Mestre Jesus. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho, tá? Então, necessitamos de experiência, ou seja, experienciar, vivenciar e trabalhar, né, gente? O trabalho é essencial. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Então, é necessário, é importante a ação no bem. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Então, somente aqueles que tornam a ação concreta, que concretizam, realmente apenas esses, né, podem ser chamados de bem-aventurados. Não é nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E a gente vai lembrar um trecho do prefácio, gente, já falamos isso numa outra ocasião que estivemos aqui, virtualmente, né, e tornamos a falar, reiteramos isso. O prefácio dessa obra Caminho, Verdade e Vida é lindíssimo. E nesse prefácio, Emmanuel nos adverte dizendo que o Evangelho do Mestre deve ser vivenciado, assim como Emmanuel fala aqui. E Emmanuel vai mais além com relação aos ensinamentos do Cristo. Ele diz assim: por louvá-lo nas igrejas e desprezá-lo nas ruas, é que naufragamos mais de 1000 vezes por nossa própria culpa. Então, gente, louvar nas igrejas, ou seja,
nas nossas casas espíritas, debatermos, estudarmos, falarmos, mas desprezar esse ensinamento na rua, ou seja, não levá-lo para o nosso dia a dia, não concretizá-lo. É a teoria necessitando da prática, porque sem isso nós naufragamos e vamos continuar naufragando sempre. Então, que a gente possa seguir esses ensinamentos de Emmanuel. Vamos agora, então, ao que nos foi pedido pela casa, do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, por Francisco Cândido Xavier, o juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. Então, olha só, o mestre, Jesus, havia pedido muita cautela no julgar. Cautela. É difícil não criticar, comentava Mateus, porque a todo instante o homem é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Então, Mateus já dizendo aqui que realmente é difícil não criticar, porque a todo instante eles eram compelidos, a emitir algum parecer, ou seja, falar sobre alguma coisa, dar a sua opinião. Isso acontece conosco, E Mateus, então, já mostrando que era difícil. Sim, concordava André, não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Então, gente, André aqui já foi mais ponderado. Ele falou que não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente, ou seja, é preciso fazer uma análise mais tranquila, mais minuciosa, para poder agir com acerto, Poder acertar. Interferiu Jesus. Homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta. Então, olha aqui, gente, a necessidade da vigilância, Vigiar no caminho em que se movimenta, estar sempre atento, com muita cautela, é o orar e o vigiar, e sobre todos os sentidos. Sob os princípios da retidão. Então, para que se tenha retidão, se tenha certeza, é necessário realmente essa vigilância. É necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Gente, olha só, não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento. O que são os desvarios do sentimento? São aqueles sentimentos e comportamentos, que quando em exaltação, quando estamos inflamados, exaltados, normalmente acontecem os desvarios. Ou seja, esses sentimentos que nós já sabemos que guardamos dentro de nós, aquele homem velho que guarda ainda dentro de si a maledicência, a mágoa, a inveja, o orgulho, e vai por aí afora. E são os desvarios, ou seja, é esse excesso, o excesso desses sentimentos, quando eles vêm à tona, eles realmente fazem estragos. E o mestre falou para não sermos vitimados por nós mesmos, porque quando nós damos expansão demasiada a esses sentimentos, nós somos vítimas deles. Então, nós sofremos as consequências disso. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Tem um em a mais aqui, mas seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros, ou seja, da mesma forma que nós agirmos com os outros, nós também sofreremos
aquela mesma ação, né? Então seremos julgados com essa mesma medida. Se eu trato bem, se eu tenho ponderação, se eu tenho misericórdia, eu vou receber. Mas se eu tenho, pelo contrário, né, sentimentos ruins, exacerbados, desvarios, aqui como colocou o mestre, eu vou receber nessa mesma moeda. E transcorridos alguns instantes, contou. Então, antes de nós seguirmos ao que o mestre contou, já que o mestre já havia dito desde o princípio que era necessário cautela no julgar, nós vamos aqui para o nosso evangelho, que é a nossa base, né, o evangelho. E bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10. Então, os que têm misericórdia. E nesse capítulo, nós temos um item bastante importante para cá também, né? Que é o cisco e a trave no olho. Palavras de Jesus, está em Mateus. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Gente, nossa, isso é muito atual, né? E acontece muito conosco. Nós temos aquele olhar de lince quando é para apontar o defeito do outro, né? Um cisquinho no olho do outro, a gente, já consegue identificar e já consegue logo criticar, mostrar, colocar à tona, mas muitas vezes aquela trave que está no nosso olho, ou seja, aquele grande defeito que nós temos, procuramos encobrir, né? Então que se pense muito nisso. Antes de eu olhar os defeitos do meu próximo, eu tenho que me colocar. Será que eu posso? Será que eu tenho condições para julgar o outro? E será que esse julgamento vai ser útil, né? E aí nós temos aqui, ainda nesse capítulo, né, dos misericordiosos, não julgueis para não serdes julgados, são as palavras do mestre. Por quê? Na medida em que julgarmos, nós também seremos julgados. E ainda mais, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, gente, nós vamos lá para a mulher adúltera, né? Rapidamente, a história que nós já conhecemos, aquela mulher que foi levada até o Mestre Jesus porque ela havia cometido adultério. Então, conta-nos que, nos é contado, né, que Jesus escrevia, rabiscava, escrevia, né, na terra, na areia, alguns adjetivos, né, algumas qualidades daqueles julgadores, comportamentos errôneos que eles tinham, atitudes errôneas, e Jesus escrevia ali. E quando Jesus, então, encarando-os, afirmou para eles, olha, aquele que estiver sem pecado, ou seja, os pecados estão escritos aqui, né? Entenda-se aí por pecado, esse desvio, né, gente, da conduta correta, no sentido das leis divinas, aquilo que nos é ensinado, que nós já sabemos. Então, Jesus falou para eles, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí, então, eles foram se retirando, porque não tinham condições de julgar. Todos eles tinham defeitos. Então, é que a gente tenha muito cuidado quando formos julgar os outros, né? Já sabemos que é necessário a cautela, bastante cautela. Mas fica também um pensamento. Será que a gente não pode julgar em nenhum momento? E aí nós vamos ver aqui um outro item. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem,
divulgar o mal dos outros? Está aqui umas perguntas que foram respondidas por São Luís. Então, vamos ver as perguntas que foram feitas a São Luís. Como ninguém é perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? São Luís responde: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então São Luís diz que não é bem assim, que a gente às vezes pode repreender sim, né? Principalmente, é claro, aqueles que estão sob a nossa tutela, né? Os filhos ou outros, né? Que estejam sob a nossa guarda, que nós estamos com a incumbência de educar. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas, fora isso, São Luís também diz que nós podemos repreender sim para poder trabalhar para o progresso de todos. Então, quando essa repreensão, ela tem um fim útil. E São Luís ainda continua, olha, ele diz assim: mas deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maioria das vezes. Então, São Luís, ele diz que deve se fazer com moderação, ele recomenda moderação, com um fim útil, ou seja, desde que tenha uma utilidade. Então, eu posso sim chamar a atenção, repreender, observar, desde que aquilo tenha uma utilidade, não pelo simples prazer de expor o erro do outro, né? E o Mestre Jesus também já tinha advertido, né? Ele já advertiu: se tens alguma coisa contra o seu irmão, ou seja, se precisas repreender alguma coisa, procura-o em particular, né? Procura-o e expõe a ele. Então, a gente deve procurar aquela pessoa em particular e, sem fazer alarde, né? Sem afetação, nós então conversarmos e mostrarmos que ali está o erro. Continua ainda, né? Não pelo prazer de denegrir, dizendo ainda São Luís: neste último caso, a repreensão é uma maldade. Quer dizer, se você faz apenas para denegrir o outro, isso é uma maldade. Agora, no outro caso, em que você faz por um fim útil, é um dever. São Luís diz que é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. Então, a gente pode fazer sim essa repreensão, isso é uma caridade, mas a gente tem que ter todo o cuidado possível, né? Outra pergunta para São Luís: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando daí não resultem nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Ou seja, a gente pode repreender essas imperfeições, mesmo quando aquilo ali não vai resultar em nenhum proveito, não vai ser de nenhuma valia, né? Mesmo que a gente não divulgue, não vai ter importância? A resposta: tudo depende da intenção. Então, é o que São Luís já havia dito antes, é a intenção, a forma como se faz e o porquê se faz, né? Certamente não é proibido que se veja o mal quando ele existe, claro. Seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. Então, gente, quando o mal está ali, ele existe, a gente não pode fingir que não está vendo, né? Inclusive, nós temos um ditado bem antigo que é certíssimo, que diz que o mal é ousado e o bem é tímido. Por isso, o mal
prevalece ainda, ele é ousado. Então nós temos que trabalhar para que o bem também seja ousado. Vamos mostrar as notícias boas, vamos divulgar as coisas boas. Existem muitos bons trabalhos sendo realizados, muita gente boa aí trabalhando, só que não aparece. Então vamos procurar trabalhar no bem, mostrar esse bem para poder fazer essa diferença, né? E São Luís ainda continua. O erro consiste em fazer essa observação sem necessidade, né, gente? Na opinião pública. Então a gente realmente, quando há necessidade, deve sim fazer essa repreensão. E aí tem uma outra pergunta aqui para São Luís, né, feita para São Luís. Isso foi em 1860, lá em Paris. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Tá? Então, quando é que se deve revelar o mal alheio? São Luís responde: esta questão é muito delicada. Realmente é, né? E aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Vamos lá. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. Então, vamos lá. Se aquela imperfeição só está prejudicando aquela pessoa mesmo, somente a ela, não tem necessidade de você ficar saindo por aí divulgando. Faz aquilo que nós acabamos de ver, em particular, conversa com aquela pessoa e ela pode aceitar ou não. Porém, no entanto, São Luís prossegue, se podem, ou seja, se essas imperfeições podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Então, gente, olha que importante aqui, tá? Se essas imperfeições, ou seja, se esses erros, eles acarretam prejuízos, eles trazem malefícios a um grande número de pessoas, deve-se preferir o interesse desse maior número de pessoas do que o interesse de uma pessoa só. Nós vemos isso tanto, né, gente? Isso aqui está tão atual para nós. Nossa, como está atual. Nessas desigualdades todas que nós temos visto, quanta desigualdade, quanto malefício sendo espalhado por aí. Então, está muito claro para nós que se essas imperfeições, se essas desigualdades, se todas essas coisas errôneas que a gente está vendo aí, se elas acarretam um prejuízo para muitos, e a gente vê que acarreta sim, tem muita gente sofrendo, essa pandemia aí, alguns, né, um grupo se beneficiando, um grupo muito pequeno se beneficiando, tendo altos lucros, enquanto a grande maioria padecendo. Então nós temos que falar sim, temos que denunciar sim. É São Luís que nos aconselha isso. Por quê? Pelo interesse da maioria. Então nós não podemos nos omitir, fingir que o mal não existe, né? E continua São Luís, continua São Luís. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Constitui um dever quando se desmascara a hipocrisia, a mentira, quando se faz a verdade vir à tona. Não é esconder para debaixo do tapete, é mostrar, deixar vir à tona, é um dever nosso. Pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser as suas vítimas. Vamos pensar nisso, né, gente? Vamos pensar nisso, tá? Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Atualíssimo para os nossos dias de hoje. Estamos numa pandemia de Covid-19.
muitas pessoas morrendo, número imenso de casos letais, né? E a gente está vendo aí um grande desrespeito. Vamos pensar nas palavras de São Luís, né? Se somos cristãos, e somos cristãos, nos dizemos cristãos, né? E se estamos aqui hoje escutando, né, esse estudo do livro Jesus no Lar, porque cremos no Cristo, são as palavras dele. E somos espíritas cristãos. Então nós temos que seguir os ensinamentos do Cristo. Cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. E o que foi que o Cristo nos ensinou? A não violência. O tempo todo o Mestre nos mostrando austeridade quando foi necessário. Em alguns momentos o Mestre Jesus teve que ser austero, sim, porém violento jamais. Então violência não. Mansuetude no sentido de ser pacífico, não ser omisso. Existe uma grande diferença entre ser omisso e ter a mansuetude. A mansuetude não significa a omissão. Acabamos de ver aqui em São Luís que é o nosso dever combater o mal. A pacificação, o Mestre Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, os sequiosos de justiça, porque eles verão a Deus. Então, que possamos ser cristãos realmente sequiosos de justiça, lutando por ela, sendo pacificadores, lutando sim, porém com a pacificação. São esses ensinamentos, né? Mas vamos voltar aqui para o texto e, transcorridos alguns instantes, contou. O Mestre Jesus contando, né? Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Então, naquela época, existia um grande juiz, né? Um grande juiz. Só que esse magistrado, ele era violento. Ele imprimia o terror, a crueldade entre todos os serventuários sob a sua orientação, ou seja, aqueles que estavam sob a sua orientação tinham que cumprir essas ordens, né, cruéis que ele imprimia. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Então, olha só, gente, para as mínimas faltas tinha punição severa, eles iam para o cárcere, sofriam flagelações, sofriam uma série de coisas. O povo devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade. Então, gente, para trabalhar, tinha que ter aquele horário certo que o juiz estabelecia, para descansar e para as orações também, né, para irem ao templo, porque ele diz aqui, adoraria o Senhor, tudo em horas marcadas. Não podia sair daquele esquema, né, daquele horário. Sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo. Então, olha só, o juiz que havia estabelecido horários para tudo, aquela coisa toda, uma noite, né, alta hora da noite, o filho estava enfermo e ele precisou dirigir-se à casa daquele filho. E o que aconteceu com ele? Foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes,
que o conduziram à escura enxovia, por ele que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Então, olha só, gente, ele mesmo havia inaugurado algumas semanas aquele cárcere, né, para as pessoas que transgredissem as ordens dele, que saíssem de casa, que fizessem coisas diferentes daquelas que ele estabelecera. Vamos ver o que aconteceu com ele, né? Não lhe valeram a apresentação do nome e das honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por terrível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade. Então o juiz passou a sofrer aquilo que ele mesmo havia provocado nos outros, né? As leis que ele mesmo criara, afirmando os soldados que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Então vamos ver aí, gente, a nossa conhecida lei do retorno, né? É a ação e reação, lei do retorno, ou seja, aquilo que fizerdes aos outros, recebereis também em dobro. Cuidado, né? Olha, o não julgar lá. Então ele julgou aí, né? Colocou essas leis severas, e ele foi julgado com a mesma medida com que ele julgou os outros. Então aquilo que ele fez os outros sofrerem, ele próprio passou por aquilo. E isso, gente, a gente traz muito para o nosso dia a dia, para os nossos ensinamentos, né? Sabemos, né, somos reencarnacionistas, sabemos das leis de reencarnação. Algumas vezes, nessa mesma vida, nós cometemos equívocos, né? Fazemos coisas que não são boas, que são erradas, nos equivocamos. E nessa vida mesmo acabamos, né, tendo que arcar com as consequências de erros cometidos. Mas, como somos reencarnacionistas, sabemos que lá no nosso passado, que ainda bem que pela lei do esquecimento nós não conseguimos lembrar, mas sabemos que o nosso passado, com certeza, ele foi delituoso, porque se assim não fosse, nós não estaríamos agora passando por todas as dificuldades que estamos passando. A não ser raríssimos casos de missão. Mas a maioria, a grande maioria de nós, não está aqui cumprindo nenhuma grande missão. A grande maioria de nós, né, dos habitantes aqui do planeta Terra, devido à qualificação desse planeta, de seres ainda bastante imperfeitos, né, caminhando nesse processo de renovação, de transição. Então, nós sabemos que se tivéssemos tido um passado ditoso, nós estaríamos em mundos mais felizes, mundos mais tranquilos, não estaríamos passando por essa pandemia, que é o Covid-19 que estamos passando agora. Então, com certeza, nós nos equivocamos em algum ponto aí, né? Ou em vários pontos. E aí temos que passar por essas situações para que a gente possa refazer, né? Refazer. Vamos lá. A vida devolve, né, gente, tudo aquilo que nós entregamos para ela, e um exemplo está aí. Vamos continuando lá a história do juiz, né? Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando ele já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. Então, no outro dia, né, depois que ele sofreu todas aquelas punições, né, quando ele sofreu na pele tudo aquilo que ele tinha estabelecido para os outros, é que o equívoco foi desfeito. Então a gente traz isso para a nossa vida, né, a nossa sequência
de vidas, de existências, como a gente estava falando, as nossas reencarnações. Então é por isso que muitas vezes a gente precisa passar pelas dores, passar por muitas coisas que nós infligimos aos outros no passado, que nós fizemos os outros sofrerem. Então, quando nós passamos por essas dores, é que a gente vê que realmente o nosso equívoco era grande. E olhem só o que aconteceu com o juiz. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso atribuir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes. Percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando. Gente, olha que lição aí importantíssima, né? Que grande lição. Ele diz que a justiça construtiva, ou seja, aquela justiça que realmente constrói alguma coisa, aquela boa justiça, que tem realmente um objetivo, uma finalidade benéfica, é aquela que retifica, ajudando e educando. E aí nós vamos pensar, nós, nos nossos dias aqui, né? Nós estamos vivendo aqui, a nossa justiça é construtiva? É santificante? A gente pode dizer que é uma boa justiça? Não, né, gente? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque ela não ajuda e nem educa. Então, para ser realmente justiça e fazer o seu papel, ela precisa ajudar, auxiliar o indivíduo e educá-lo, educando. Então, a educação é a base de tudo. Educação moral e também educação intelectual, igualitária para todos. O próprio Kardec sempre foi um professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso Allan Kardec, lutou tanto e tanto pela justiça, pela igualdade, combateu demasiadamente a desigualdade através da educação. Kardec foi um educador. E ele sempre já nos dizia, e o Mestre Jesus também sempre nos mostrando isso, né? E Kardec, então, frisando para nós que é pela educação, né? E como nós dissemos, não só a educação moral, mas a educação intelectual das escolas mesmo, dando igualdade para todos, que todos tenham os mesmos direitos. Aí sim, nós vamos ter uma justiça construtiva. Enquanto nós não aprendermos essa lição, essa grande lição de dividir com o nosso próximo, do amar ao próximo como a si mesmo, que não é utopia, não são palavras vãs, não, é uma realidade. Enquanto nós não aprendermos a vivenciar isso, vamos continuar sofrendo tantas dores que estamos passando. O Covid-19, a lição que essa pandemia veio nos trazer. E se nós passarmos por ela, pela pandemia, sem aprender nada, voltando ao que era antes, de nada terá adiantado todo esse sofrimento. É para se parar, para se pensar, para se reformular, tá? Na preparação do reinado do amor entre os homens. Então, gente, a preparação do reinado do amor entre os homens, nós aqui no planeta Terra, a preparação para esse mundo de regeneração que se aproxima, que está aí chegando, batendo às nossas portas, e para isso a gente precisa que seja evidenciado esse amor entre os homens, ou seja, a fraternidade. E só existe fraternidade com igualdade. Não tem outra forma, não tem como. Desde então, né, voltando à história lá do juiz reformado, desde então a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado
Gente, aí nós vamos parar um pouquinho. Esse reformado aí, ele se refere ao juiz porque ele fez a sua reforma. Então, o juiz reformado foi aquele juiz que fez a sua reforma íntima, que soube rever os seus conceitos, reformar os seus velhos hábitos, substituindo por outros. Vamos ver aqui. Embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, é claro, ele era o juiz e ele tinha que estar sempre atento ali, né? Não podia também deixar de lado a sua função. Ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração do Pai compassivo e amoroso. Então, olha a mudança, a reforma que o juiz fez, né? Após ele passar por toda aquela dificuldade. Ou seja, ele teve que aprender pela dor. Podia ter aprendido pelo amor, sim, porque ele podia ter feito aquela justiça desde o princípio, da forma como ele está fazendo aqui, né? Mas não foi assim. Então, ele teve que passar pela dor. Mas, muito importante aqui, porque ele aprendeu. Porque ele podia ter feito diferente. Como assim? Ele podia ter se encolerizado mais ainda. Ou seja, ele foi preso, foi humilhado, sofreu todas aquelas sanções que ele mesmo havia imposto, é claro. Mas ele podia ter se revoltado contra aqueles soldados que estavam bêbados, que foram irresponsáveis, segundo ele, mas eles estavam cumprindo ordens, né? E o juiz, então, poderia ter ficado mais revoltado ainda e ter cometido ações ainda piores. Mas não foi isso que aconteceu. Ele compreendeu o seu equívoco e, a partir disso, mudou o seu rumo. Mudou a sua forma de agir, a sua forma de pensar, o seu comportamento. Então, gente, que nós possamos aproveitar esse exemplo e ver que essa dor, né, vamos colocar especificamente agora essa pandemia, que ela sirva para que nós, humanidade, possamos refazer o nosso caminho, possamos compreender que é preciso mudar. Não só enquanto coletividade, mas para cada um de nós próprios, porque eu só consigo mudar a mim mesmo. Então, mudando a mim mesmo, eu vou, pelo meu exemplo, e lutando, né, por condições melhores para todos, e a gente vai fazendo a diferença, então eu vou mudando o mundo. É assim que, com esse exemplo aqui, que é muito claro para nós, né, nós vamos conseguindo. E aqui diz, olha, o coração do Pai compassivo e amoroso. Então, esse juiz passou a ser um pai que zelava, né, por todos, e compassivo e amoroso. Então, o Deus, nosso Pai, também, ele nos faz passar por essas dores todas, mas ele é compassivo, ele é amoroso, e ele sabe que nós muitas vezes precisamos passar por isso para mudarmos a nossa forma de viver, né? Finalizando, então, depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, olha só, gente, essa conclusão brilhante do mestre Jesus, né? Aquele que aprendeu intensamente com a vida, nessa própria vida ou em outras vidas, né? Porque a gente sabe que em uma vida só a gente não consegue chegar à nossa plenitude, mas também não precisamos ficar indo e vindo, sempre cometendo os mesmos erros. Não precisa ser assim, né? Mas que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo. E aí, gente, por isso, a nossa página lá inicial de Emmanuel, o saber e fazer, que não foi uma página escolhida ao acaso, não foi, né? Foi uma página escolhida justamente porque ela tem muito a ver com a história do juiz aqui, né?
Porque estudando é o quê? É sabendo, né? Então é o saber. E servindo é o fazer. Nós vimos lá atrás, não basta saber, precisa fazer, colocar em prática. E aqui, gente, no estudando, nós agora estamos nesse período de isolamento, em que temos que ficar mais reclusos dentro de nossas casas, que aproveitemos esse tempo, né? Esse tempo precioso, gente, essa oportunidade valiosa de estudar, de nos aprimorar. Quem tem dificuldade de estudar sozinho, as redes sociais vieram para nos auxiliar, façamos bom uso delas. No caso específico aqui, a SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, tem vários estudos online, muitos estudos online, palestras online, que a gente pode assistir, estudar em grupo, estudar junto e aproveitar também, pegar aquele livro que estava lá guardado na estante há muito tempo, né? Então a gente pode pegar aquele livro, reler se já lemos, ou às vezes ele está lá guardado, ainda não teve uma oportunidade para ser aberto, então a oportunidade é agora. Vamos estudar servindo, gente. E lá também, no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel diz que toda a terra é o altar do Mestre. Ou seja, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos servir, nós podemos ser úteis dentro da nossa própria casa mesmo, no convívio com aqueles que estão ali junto conosco, os nossos mais próximos, né? Então, servindo. O servir aqui, gente, não é aquela subserviência, não é a servidão, é diferente. Servir é emprestando os nossos ouvidos, doando as nossas melhores vibrações, entendendo o outro lado, compreendendo, colocando em prática as bem-aventuranças, a mansuetude, a pacificação, a misericórdia e todas as outras bem-aventuranças. Olha só, servir é isso, servir ao Cristo, servir ao Mestre, ou seja, colocar em prática esses ensinamentos. Isso é servir. Suando e chorando para sustentar o bem. Gente, para manter o bem é importante trabalho mesmo, muito trabalho, né? Suar a camisa, como se diz, né? Para sustentar o bem. Entre os espinhos da renúncia e as flores do amor. Então, gente, espinho da renúncia, renunciando sim, renunciando muitas vezes aqueles sentimentos que ainda nos atravancam, é aquele homem velho que a gente diz que ainda existe dentro de nós, aquela fera que muitas vezes ainda está contida e que de vez em quando vem à tona. Então, a renúncia desses hábitos antigos, desses comportamentos antigos e as flores do amor, né? Aquele, então, que passar por isso aqui tudo, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, nós realmente só estaremos habilitados a isso quando passarmos por essas dificuldades, né? Soubermos enfrentar essas dificuldades e seguirmos em frente, vencendo essas dificuldades. E nos 2 minutinhos que eu estou vendo aqui que nós ainda temos, dentro dessa lei aqui de ação e reação, nós vamos encerrar contando rapidamente a história, que muitos de vocês já conhecem, do circo, né? O Gran Circo americano, que em 1961 pegou fogo ali em Niterói. Foi um incêndio, um grande incêndio, foi muito comentado, né? Então, Humberto de Campos, na obra Crônicas do Além-Túmulo, ele conta que aquele incêndio não se deu por acaso. E para quem não se recorda mais, né, não sabe, foi um incêndio, um circo, um grande circo, que estava ali em Niterói e eram as últimas apresentações. E, gente, naquela ocasião, 1961,
não havia muitos divertimentos, né? Não tinha internet como tem hoje, para a gente ficar ali pesquisando, jogando na internet, brincando. As crianças não tinham celular, isso não existia, né? Então as brincadeiras eram ali entre os colegas, os tempos eram outros, claro, né? E o circo, nossa, o circo ali era realmente o máximo, né? E aquela era a última apresentação, ia ter 2 apresentações naquele dia, essa foi a primeira, haveria uma outra, né? Só que, e tinha muitas crianças lá, muitas mulheres, muitas mães levando seus filhos, pais também, né? Mas a maioria eram mulheres e crianças. E aconteceu que esse circo pegou fogo e muitos, milhares morreram incendiados, porque o circo era enorme, tinha muita gente. Uns morreram incendiados e outros, inclusive, pisoteados, porque quando pegou fogo, os animais do circo, né, leões, elefantes, animais pesados, começaram a andar, a correr de um lado para o outro, pisoteando as pessoas, e foi realmente uma grande tragédia. Mas Humberto de Campos, como nós dissemos, ele contou, então, que no ano 177, o ano 177, né, dessa nossa era cristã, aqueles equivocados, né, se compraziam ainda em ver a matança dos cristãos. Então, naquele ano, como em outros anos anteriores também, naqueles circos romanos, né, na Gália, em Roma, naquela área toda ali, eles se divertiam fazendo isso, colocando fogo, né, a gente conhece esse fato, né, esse fato verídico, de que as pessoas eram queimadas vivas para servirem de tochas humanas e também eram entregues aos leões para serem devorados. Isso era um divertimento, né? Então aqueles envolvidos naqueles horrores, né, daquela época, sofreram agora. Agora imaginem só, gente, 1961, quase 2 milênios depois, né, da vinda de Cristo, esses espíritos ainda estavam ali precisando resgatar. Então, gente, é isso. Quando a gente não consegue evoluir pelo amor, infelizmente a gente evolui pela dor. E que bom, é muito bom quando se consegue acordar, né, verificar isso, mudar a rota, mudar o caminho. E esse, então, gente, é o nosso objetivo. E vamos agora encerrando, elevando cada vez mais os nossos pensamentos e vamos pedindo aos trabalhadores de Jesus, aos mentores da SEAC, aos mentores do nosso lar, enfim, a todos os trabalhadores do Mestre, vamos pedindo que a paz se faça, que a concórdia se faça e que as luzes do amor consigam penetrar nas trevas, iluminando, porque o amor é luz, o amor é força, iluminando e dissipando as trevas. Graças a Deus, mais uma vez gratidão por essa oportunidade de trabalho.